Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. No ar, com vocês, Ponderando com Caju, o seu canal de economia, gestão e finanças pessoais. Antes de mais nada, eu quero desejar a todos vocês um feliz 2020, porque este será, ou melhor dizendo, o nosso primeiro vídeo do ano de 2020. Vamos precisar ter muita força e muita determinação para enfrentar as nossas vicissitudes de todos os dias. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto dos mais importantes, que está ligado com o assunto anterior, que foi a alta dos preços da carne e a inflação. Nós vimos que no assunto que nós tratamos, que há uma forma do governo intervir no preço da carne, que está sustentada pela Constituição Federal, que é o artigo 170. Eu apenas indiquei para vocês que vocês podem encontrar a Constituição baixando na internet, embora eu tenha a Constituição Federal aqui, que é da minha própria biblioteca. Eu preferi não ler este artigo para fazer com que vocês baixem a Constituição no celular e vocês mesmos leiam o artigo 170. Pois bem, mas agora nós vamos tratar de um assunto que é correlato, chamado salário mínimo, o reajuste do salário mínimo. E esse reajuste do salário mínimo tem muito a ver com o vídeo anterior. Em primeiro lugar, eu quero destacar a importância que ele tem, fazendo uma ressalva histórica. Quando os escravos foram definitivamente abolidos em 1889, de 1889 até 1938, não existia salário mínimo no país. As empresas, as fábricas pagavam o quanto que elas queriam aos trabalhadores. Não havia uma carteira assinada. Então o salário no mês poderia ser um, o salário no outro mês poderia ser outro. Os salários eles eram flexíveis às mudanças. Não havia férias, não havia descanso semanal remunerado, não havia aposentadoria, nem carteira assinada, nem seguro-desemprego e nem um adicional delimitado para as horas extras, que naquela época se chamava serão. Isso somente passa a existir com a definição do salário mínimo em 1938. Então, de 1888 até 1938, nós temos aí pelo menos uns 40 anos em que não havia qualquer forma de regulamentação que protegesse esse trabalhador, que somos nós. Essa forma de proteção, ela é, portanto, dada a partir de 38 com a consolidação das leis trabalhistas. Ora, o que eu quero mostrar hoje para vocês é justamente esse processo de reajuste do salário mínimo, para o qual nós vamos nos utilizar mais uma vez da nossa salvadora luzinha, onde eu já coloquei alguns números hipotéticos para nós podermos lidar com eles. Vamos lá, aqui nós temos um salário mínimo, nosso salário mínimo é de R$ 998. Eu arredondei para 1.000, apenas para efeito de cálculo. E vamos colocar que um pacote de farinha de trigo de 5 quilos tem o preço hipotético de R$ 10 o pacote de 5 quilos de farinha de trigo. Na verdade, o pacote hoje está nos grandes supermercados a R$ 12,99. Eu coloquei apenas nestas formas aqui numéricas para ajustar e para facilitar a nossa conversa. Tudo bem. 1.000 divididos por 10 dá 100 pacotes. 100 pacotes de farinha de trigo. Esses 100 pacotes de farinha de trigo se chama poder aquisitivo do salário. Porque eu peguei o salário e dividi por um pacote de farinha de trigo para ver quanto que esse salário mínimo consegue comprar em pacotes de farinha de trigo. São 100. Tudo bem. Isso, digamos que fosse em 2018, ou num ano zero. Um ano depois,
digamos, nós vamos ter uma inflação de 5% medida pelo IBGE no índice chamado INPC. É esse índice que reajusta o salário mínimo, é o INPC. Então o que acontece? O nosso pacote de farinha de trigo de 5 quilos, de R$10, com um aumento de preço de modo geral de 5%, passa para R$10,50. Se eu pegar esse pacote de R$10,50 e ver quanto que ele está comprando, pode ser comprado desses pacotes, com o salário de 1.000 divididos por R$10,50 dá 95,23 pacotes. Então, portanto, no final de um ano, você não está mais comprando 100 pacotes de farinha de trigo. Você está comprando 95 pacotes e mais 230 gramas. Ora, mas o salário, então, portanto, está perdendo. Nós precisamos reajustá-lo. Então, o que acontece? Nós tomamos este salário mínimo de 1.000 e corrigimos em 5%. De 1.000, ele passa para 1.050. Se eu pegar, portanto, 1.050 e dividir por R$10,50, que é o preço do novo pacote de farinha de trigo, nós vamos ter novamente os 100 pacotes de farinha de trigo que eram comprados há um ano atrás. Isso aqui é apenas uma atualização de valor. Quer dizer, o salário mínimo nem ganhou e nem perdeu. Continua exatamente o mesmo. Muito bem. O que foi feito agora? O nosso salário mínimo estava em 998 e a inflação estimada para o ano de 2019 foi 4,1%. Essa inflação ficou um pouco maior por causa dos aumentos da carne. Ela estava com uma tendência mais ou menos declinante, porque os salários estavam muito baixos e o desemprego tremendamente alto, e os empregos que estavam sendo gerados eram empregos de trabalho temporário e por contrato de trabalho de horas reduzidas. Então a inflação tinha realmente uma tendência a ser menor. Porém, veio o problema da carne, muito grave para nós trabalhadores, gravíssimo, que aumentou o preço da carne de frango, suíno e bovino. E fez com que essa inflação se tornasse maior e chegasse nesse índice de 4,1. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que esse salário mínimo, portanto de 998, vai ser reajustado em 4,1%. Esse cálculo aqui, que já foi feito, dá o reajuste de R$1.039, que vai vigorar a partir de janeiro, que vai ser o índice oficial. Muito bem. Mas como é que era o critério antigo, anterior, que foi definido no ano de 2004, que estava vigindo? Desde 2004. Ele foi estipulado a partir de 2004 pelo governo federal. Era a inflação, medida pelo INPC, que é isto aqui, mais um índice, um percentual pequeno de produtividade, que era dado pelo crescimento do PIB de 2 anos atrás. Então, se fossem prevalecer as regras que haviam sido definidas desde 2004, nós não teríamos um reajuste de 4,1%, mas teríamos os trabalhadores de 4,1%, mais o quanto que o PIB cresceu em 2018, que foi 1,1%. Então, esse reajuste seria de 5,2% para o novo salário mínimo de 2020. Então, o nosso salário mínimo seria o novo, pela regra antiga, de R$1.050. Portanto, R$11 maior. Quer dizer que nem isso foi obtido.
E isso tem uma consequência muito séria para a economia, para o crescimento do país, que o salário mínimo ele é decisivo no consumo dos trabalhadores, que é a maioria das famílias. Porque o PIB, as riquezas as riquezas para poderem crescer, elas necessitam de um padrão mínimo de consumo. E quem dá isso é o salário mínimo. E se esse salário mínimo não cresce um pouco acima da inflação, nós vamos ter uma economia literalmente com tendência a ficar parada. Então, se vejam, olhem aqui, aquele exemplo que eu dei. No começo, comprava 100 pacotes, no final, continua comprando 100 pacotes. Se permanecesse a regra antiga, nós teríamos um reajuste, nós iríamos para 1.050 e haveria um pequeno ganho mensal para o salário mínimo, e isso ao longo dos anos vai aumentando o salário mínimo e aumentando o poder de consumo, e as empresas daí vão encontrando pessoas e famílias que possam comprar a sua produção. Então é muito importante definir, porque o consumo significa, o consumo do trabalhador corresponde à venda das empresas. Se os trabalhadores ganham mais, as empresas também vendem mais e o país, por consequência, consegue crescer. Meus caros, meus queridos, isto era o meu breve recado, por assim dizer, da nossa conversa a respeito de economia, gestão e finanças pessoais. Eu vou me despedindo. Não esqueçam de dar o gostei, de dar o like e inscrever-se no canal. E, por favor, deixem algum comentário, porque eu gosto de saber o que as pessoas estão pensando, ou se elas gostariam até mesmo de comentar mais alguma coisa, de pedir algum esclarecimento adicional que eu possa fornecer. Então, meus queridos, eu desejo a vocês uma noite excelente, ou melhor dizendo, para quem é da noite, né, uma boa tarde ou um bom dia. E se preparem, por favor, para o próximo vídeo daqui a uma semana, nesse mesmo bate-canal, com esse mesmo bate-herói. Então, até lá.